Gatas, estamos aqui hoje, eu extremamente honrada, para mais um dia do Cueca com uma pessoa extremamente especial. Ele é solteiro, 40 a mais, sacerdote e vai nos ensinar principalmente a ter tolerância, a ter amor ao próximo e ter compaixão. Tenho o prazer de receber Pedro Luiz Caires. Muito obrigada, meu bem. O prazer é todo meu. Aí, obrigado pelo convite. Mas é uma honra que você venha aqui. Ai, que bom, fico feliz. Para poder nos ensinar um pouco mais do que é religião, espiritualidade, tolerância e amor ao próximo. Sim. São características que eu vejo muito em você. Ah, obrigado. Fico feliz de saber tudo isso de você. E você tem mesmo. Você tem mesmo. Você tem muito para nos ensinar. E fique à vontade. Comece lá. Quem é Pedro? De onde Pedro veio? Como surgiu? Quem é família de Pedro? Sou baiano. Nordestino lindo. Nasci Chapada Diamantina, Livramento Brumado, um lugar assim que para mim eu falo que Deus mora nesse lugar, porque todo mundo já ouviu falar de Chapada Diamantina, Lençóis, Rio de Contas, e eu nasci abaixo de Rio de Contas, uma cidade chamada Livramento, onde meus pais se conheceram. Tem uma história linda dos Uma seus história pais, linda, né? Porque eles casaram fugido há 60 anos atrás, né? Minha mãe era branca, meu pai negro, e naquela época não admitia-se que mulher casar com um negro, né? E minha mãe foi uma das primeiras mulheres a fugir com um homem e casar com um negro. Olha Ela rompeu todos os tabus. Eu falo assim que eu sinto mesmo. até uma grande honra de ser filho dessa mulher, porque ela foi assim... Quem é essa mulher? Isabel Caires. Ela era terrível, gente. Vocês não querendo saber. Até mesmo como mãe, para conduzir a vida dos filhos. Por isso que a nossa família acabou até ficando muito que unida, porque ela era aquela mãe galinha, né, que tinha que ter os pintinhos embaixo dela, né? E a palavra dela era poder, né? Não mudava-se uma vírgula. Tinha que ser do jeito que ela queria. Não, mas ela já é super empoderada, Pedro, sim, porque ela fugiu para casar. Ela fugiu para casar e o Olha engraçado, a personalidade dela. A inteligência dela é assim, ela namorou 7 anos com meu pai, por cartas, né? E tinha uma prima dela que levava essas cartas para o meu pai e as cartas do meu pai para ela. Meu pai foi músico, meu pai tocava acordeon, meu pai dançava sapateado, um negro, né? Ele morou muito no Rio de Janeiro, ele viveu muito na Vila Prudente aqui em São Paulo. E é essa história que eu acho assim, de uma inteligência, né? Ela procurou colocar o melhor vestido dela durante a semana. Ela planejou isso. Planejou. O casamento era no sábado. Na quarta-feira ela resolveu colocar o melhor vestido dela para trabalhar dentro de casa. E achou que ninguém ia perceber. Na Bahia tem um costume que tem festas, tem feiras de sábado. Né? E o que acontece? Ela colocou esse vestido na quarta, ela ficou trabalhando a semana toda dentro de casa, procurando não sujar o vestido, né? E no sábado, que estava marcada a festa do casamento, ela começou a levar água para abastecer a casa, porque naquela época buscava água na lagoa, com as latas de 20 litros, com uma rodilha na cabeça, e ela
Mas o que que acontece? Quando ela ia com a lata na cabeça, em cima da rodeira, levar para buscar água, ela levava as roupas dentro. E ela voltava com água, ó, e abastecia a casa. Mas onde ela deixava essas roupas? Ela deixava com uma prima dela que estava na lagoa, perto do açude, pegando as roupas dela para entregar, para pôr numa mala, que meu pai vai estar com o cavalo no mato, no final, assim, tipo, umas 10 horas da manhã, e para fugirem. Tá? E isso foi. E ela foi a semana inteira fazendo esse processo. Semana inteira fazendo esse processo. Tanto que ela era 20 anos mais nova do que meu pai. Meu 20 Deus. anos mais nova. E ela que amor, colocou, hein? e ela que colocou o senhor Vitor na parede e falou: ou é tudo ou nada. Ou você foge, ou a gente termina. Foi ela? Foi ela. E que mulher é essa? Ela teve todas as torturas psicológicas, prenderam ela, faziam ameaças, chantagens, tudo porque estavam desconfiados do romance deles, né? E é onde eu falo que ela... Bom, o casamento foi às 10 horas da manhã. Não, quero saber da fuga. A fuga. Ela combinou, meu pai estava com um cavalo aguardando ela, né? Ela, na última viagem que ela saiu da casa dela para buscar água, ela deixou a lata virada na beira do rio, lá do açude, a rodilha em cima e deixou um bilhete. E ela também era analfabeta, não sabia escrever. Uma prima dela que escreveu a carta para deixar para os pais. Meu Deus. Sim. Ela tinha quantos anos? Aquela época, ela... uns 30... Não, menos, Imagina. porque ela tinha 20 anos mais nova do que o meu pai. Eu tô com... Ela tinha seus 20 anos, 25 anos, 22, sei lá. O cálculo eu não sei porque é meio complicado, né? Como você falou da idade 40 a mais, eu quase que estava falando a minha então eu vou puxar pro... Mas... Bom, resumo da ópera. Meu pai é mais velho do que ela, 20 anos. E nisso, na última viagem, ela deixou tudo lá. Meu pai pegou ela, ela subiu no cavalo. Meu pai foi estavam tudo. E meu pai foi cortando mato adentro. Meu pai não foi pela estrada. Meu pai foi por trilhas dentro do mato até chegar na cidade. Quando chegou na cidade, numa fazenda, os parentes dele, eu falo assim, a negrada, estavam todos com festa planejada. Como os dois já eram de maior, então casou no civil, não teve problema nenhum, e à tarde ia ser a cerimônia na igreja. É aquilo que eu falei, ela colocou a melhor roupa dela para poder ela fugir, para ninguém desconfiar por que ela ia pôr essa roupa no sábado. Mas aí o pessoal organizou festa, tudo, aí teve vestido de noiva, durante ela fugindo, ela perdeu um par de sapato. Acharam esse par de sapato e descobriram que ela tinha fugido. E meus avós, eles iam para a feira fazer compras de sábado de manhã. E eles estavam todos na feira quando ela fugiu. Quando eles voltaram, que viram o bilhete, aquilo foi... Imagina! Uma revolução, aquilo foi uma briga na fazenda. Meu avô pegou arma, meus tios pegaram arma e vamos. Vamos atrás. Só que o delegado, olha só, isto minha mãe e meu pai também. Até o delegado estava na porta da igreja, porque sabia que eles iam. Já tinha vazado a história, então. Sim. Mas é aquilo que o juiz falou, vocês dois são de maiores. Aqui na igreja eles não vão poder entrar com ninguém, vocês não estão fazendo nada de errado. Casaram, lógico. Casaram, foram viver numa fazenda chamada... até o pessoal fala que lá é de pedra. Caldeirão. Um vilarejo chamado Caldeirão. E teve o apoio, então, da família do seu pai? Do meu pai. Seu pai que acolheu. Sim. A parte a parte negra da família do meu pai foram que fizeram festa, deram... Apesar que ela, na Bahia, teve briga, porque também muitas queriam ele.
Oh! Depois que ela fugiu, depois que ela sofreu tudo, aí começou porque fulana várias. queria namorar, porque uma era apaixonada, porque a outra tinha esperança. Eu acho que ela foi rápida. Apesar que ela esperou muito, 7 anos. Parece que assim, é até número, né, cabalístico, é uma coisa assim, mas não é. Foi o tempo mesmo. E ele teve todo o tempo, e ele ficou noivo aqui em São Paulo várias vezes. Olha, Nessa que danadinho. andada de Rio de Janeiro, de Boêmio da toca. Vila Prudente, essas coisas, tá entendendo? Músico, tocava acordeon, ele era homem que dançava de luva, né, sapateado. Então, foi bem, sabe, ele tinha um histórico de vida e ela outra, né? Ela era mais simples, ele, por Sim, incrível que pareça, sim, ela é branca, mais simples. Sim. E ele negro, mais sofisticado. Sim, mais sofisticado. Aí até o pessoal fala assim, a mistura nossa, né, predomina, porque a negrada grita, né, em cima, não tem como, né? Eu tenho minha irmã, a Alice, eu tenho o Vitor, que eles pegam bem a parte do lado do meu pai. Da parte da minha mãe foi muito pouco, foi mais a Penha, o Simval, com a pele mais clara. Vocês são em quantos irmãos? 5. 5. 5. E ela deu conta desses 5? Ela deu conta desses 5. Eu nasci na Bahia, nasci em casa. Você é o mais velho? Sou o mais velho. Parteira, né? A cidade, o hospital era longe. E eu nasci no Caldeirão. O Simval, meu irmão, também nasceu, só que o Simval já nasceu em um hospital. Mas tinha as amas de leite, as parteiras que cuidavam, porque minha mãe não teve leite para dar de mamar. Isto foi 59, 60, 61. 62... Ela teve uma escadinha. Ela teve uma escadinha. Os outros 3 nasceram em São Paulo, aqui em Santo André. Né? Em 62 teve uma seca, uma coisa muito feia no Nordeste, lá em Livramento, e ela não estava mais aguentando aquela vida de não ter água, não ter o que plantar. Então ela propôs, mais uma vez, ir embora de lá. Analfabeta, hein? Sim. E meu pai falou, você tem coragem, você quer? Sim. E isso também, Andrômeda, eles estavam todos rompidos de família dela, tá? Sim, eu imagino. Tá? Eles vieram me conhecer aqui em São Paulo, que é a história que eu vou passar. E aí o que acontece? Meu pai falou, então... Como ele tinha conhecidos aqui em São Paulo, já tinha parentes aqui em São Paulo. Já tinha dado uma boa circulada. Sim, já tinha dado uma boa circulada. E todo mundo gostava dele, porque ele era um negrão que chegava, gostava de jogar um carteado, gostava de uma cervejinha, gostava de um salaminho. Gostava então, todo de tipo dançar. que eu gosto, gostava de dançar. Então por isso que eu falo, quando vem a nossa família, o pessoal fala, nossa, mas esse povo... né? É um povo genética, animado, né? Gente, tá no que vocês sangue, não têm ideia. Batizado porque de boneca vira festa pra gente. Vira. Rapidamente. E aí em 62, eis que eles fizeram da mala uma trouxa e o cadeado um nó. Só. E 2, eu tinha 1 ano e o Simval com 6 meses. É muita coragem. Tá. Como várias histórias de nordestinos. Sim. Viemos... Que estão vindo para São Paulo, né? Que vieram para São Paulo. Sim. É por isso que eu falo assim. Eu defendo São Paulo assim de unhas e garras e dentes. Eu não admito que ninguém fale mal de São Paulo, porque eu acho que São Paulo é o coração do Brasil, acolhe todas as raças, todo povo, todos crédulos. Sabe, São Paulo tem tudo. E em São Paulo você não passa fome. Não. Você só passa fome se você for preguiçoso, né, Andrômeda? Mas o preguiçoso vai passar fome em qualquer lugar. E o braço curto, né? Não tem vontade de fazer nada. Então, o que acontece? Nós viemos para São Paulo. Viemos de trem, tá, gente? Foram 13 dias de viagem até chegar na Estação da Luz. Simval, meu irmão, ruim,
uma bronquite, bem debilitado, tinha que tomar soro. Que soro? Imagina dentro de um trem. Chegaram em Minas, o trem deu uma parada, que aí meu pai conseguiu localizar alguém da família dela, que morava em Janaúba, que o trem parou aquele um dia, deu para dar uma hidratada no Simval, meu irmão, para continuar a viagem até São Paulo. Chegamos em São Paulo, Estação da Luz. Mas vocês já tinham onde morar ou não? Não. Uns amigos dele tinham providenciado um local, um cômodo, tá? Temporário. Em Santo André. Temporário. Na Vila Luzita. Meu Deus. Tá. Rua Carrel, número 10. Isso há 62 anos atrás. Eu não esqueço. Porque foi daí que começou o caminhar da nossa vida. Em 62 para 63, isso. Nós fomos morar em cômodo, 3x4, que tinha que ter. Aí arrumaram um fogãozinho, arrumaram um armário. Para dormir à noite tinha que ter a mesa e as cadeiras, porque não cabia todo mundo, né? E um colchão no chão. Meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos. Eu e o Simval, nós 2 irmãos. Aí começou a chegar os retirantes, começaram a vir o povo da Bahia para cá. Ai, meu pai, para ajudar. Para ajudar. Em questão de meses, um ano, já tinham 5 da Bahia morando com eles nesse cômodo com a gente. Deus meu! Assim, todos hoje que estão aqui em São Paulo passaram pela casa da minha mãe e do meu pai. Desde esse cômodo de 3x4, aonde nós moramos até hoje, na Vila Lutécia, há 52 anos. Todos. De 62 até 1980. Todos. Não teve aquele que está em São Paulo, que tem família, que tem casa, que está bem, que não passou pela casa do meu pai e da minha mãe. Tanto para a saúde. E tem mais. Minha mãe, ela começou a receber muito problema de pessoas doentes da Bahia, porque lá o poder era... E ela, eu até falei assim, ela deveria ser assistente social, porque ela tinha eu não sei nem explicar, por isso que nós vamos falar de espiritualidade. Ela tinha um poder, ela chegava, ela conseguia. Ela chegava no hospital... Ela conversava... e tal. E no final ela acabou não sendo voluntária do hospital, mas... Ela agia ali dentro, minha querida, fofa, e não sei o que, eu acho que o povo... E ela sempre tinha alguma coisa, né? Um sabonetinho, ou uma fruta para levar, para dar lá para recepcionista. Já fazia uma moedinha de troca. Já. Ela era... Danada. Olha, analfabeta. Sim. E aí, teve o Paulo, meu irmão, depois teve a Penha, e depois teve a Alice. Aí foi a escadinha. O Paulo, a Penha e a Alice nasceram em Santo André. Na antiga Promatre, que tinha na Senador Flacker. Isso, muita gente da antiga que estiver vendo esse vídeo vai lembrar. Outros os 40 não, né? mais, os 40 mais. Sim. E meu pai começou a trabalhar de ajudante de pedreiro. Minha mãe começou a lavar roupa para fora, que naquela época lavava-se muita roupa para fora, né? Porque até aí já tinha 2, mais 3, 5 filhos para cuidar. E ela lavava a roupa, passava a roupa e nós íamos entregar nas casas. E meu pai trabalhava. Aliás, até o estádio Bruno Daniel, quem ajudou a construir ali foi meu pai. Ele trabalhou muitos anos ali. Olha. Antigamente tinha aquelas pastilhinhas pequenininhas, quadradinhas, de colocar uma por uma. Que então saco. Esse trabalho dele, né? Olha, quase um artesão. Nossa, louco. E hoje a gente passa ali do Bruno Daniel, eu vejo, eu falo assim, nossa, isso tem um pedacinho da gente, mas
você passa, né? Você percebe, olha, é a mesma coisa. Aí ele saiu, ele foi trabalhar... Mas os nordestinos construíram São Paulo. Sim, com certeza. Sim, os nordestinos, me fala lá. Não. Se teria algum prédio. É por isso que eu falo, não tem como falar de nordestino, não. né? Não, e depois desculpa, o povo eu fala defendo de unhas e dentes. É. A gente deve muito ao povo nordestino. Sim. Muito. E aí, uma passagem... Grandes chefes de cozinhas. Sim, a culinária é uma delícia. Bom, eu não posso falar nada, né, gente? Eu adoro. Aliás, eu adoro comer, né? Eu adoro comer. Pequeno detalhe. Um belo dia, aqui, morando na Vila Luzita, nesse mesmo local, eis quem bate no portão. Meu tio e meu avô. Irmão da minha mãe e pai da minha mãe. Depois de quantos anos isso? Ai, uns 6, 5 anos, por aí. Já tinham todos os filhos, ou não? Já. Então mais, acho. Até acho uns 8 anos. Isso. Aí, meu avô doente veio pedir se podiam ficar em casa, porque precisava de tratamento, tudo. Minha mãe quase morreu quando ela viu o pai e o irmão no portão, né? Eles saíram da Bahia, eles estavam rompidos, as amizades, não se falavam. Sim. Mas meu pai, olha, como sempre, recebeu com sorriso, com alegria, fez aquela festa, sem ter como fazer festa, não tinha motivo de festa. Não Mas, tinha. entraram, viram, era 2 cômodos, um cômodo 3x4, dividia 2, porque colocavam um guarda-roupa que ganharam depois, né? Porque também não tinha guarda-roupa. E aí dividiu e pronto, começou. Em 1970, meu avô desenvolveu um problema de fígado. Aí em 1970, nós fomos para Bahia. Meu pai, minha mãe e os 5 filhos. Nossa, mas essa sua mãe, viu? Vou te contar. Os 5 filhos. E ficamos lá um bom tempo, meu avô... Todo dia muito ruim, meu pai cuidando dele, ajudando a família a cuidar. E aí foi um lance muito legal porque mostrou para nós o que era o Nordeste, a Caatinga mesmo, tá entendendo? De Mandacaru, de tudo. Mas assim... A vida como ela é, né? Sim. No Nordeste mesmo. Sim, na seca. Naquela época ainda não tinha luz, não tinha chuveiro, era lampião. Para nós, catar uma lamparina, nossa, que festa à noite, andar com lamparina dentro de casa, brincar com a sombra nas paredes, sabe? Todas essas coisas. Mas meu avô, isso. Olha que ótimo. E em 70, aí meu pai também aproveitou para vender as terras que ele deixou lá. Entendeu? Porque eles vieram embora. Ele não vendeu nada. Eles só vieram com a roupa do corpo, né? Lembra que eu falei 62, 63? Meteu o cadeado e veio. Sim. Cadeado. As paredes já tinham caído tudo. Era de adubinho, era de barro que se fazia as paredes antigamente, né? E ele vendeu. Aí nós viemos embora. Fez um dinheiro. Sim, aí nós viemos embora em 1970. Passou uns 2 meses, meu avô faleceu, porque naquela época era por telegrama ainda, né? Até o telegrama chegar, já fazia dias que ele tinha morrido. Nós chegamos aqui em São Paulo, tal, de ônibus, tá? Aí já melhorou um pouco. Aí pai, mãe, 5 filhos, 38 horas de ônibus de viagem, né? Lata de farofa, água, garrafa de café, todas aquelas coisas, gente. Feliz da vida. Muito. Por isso que eu falo, nossa, você pode ser feliz conforme o que você vai querer fazer da sua felicidade, né? Não, a felicidade está nas pessoas, na companhia. E com esse dinheiro, ele comprou aonde a gente mora hoje há 53 anos, em 1970. Nós saímos da Rua Carrel, número 10, da Vila Luzita, para a Vila Lutécia, aonde com esse dinheiro ele comprou e aonde hoje vocês estão até hoje. Estamos até hoje, aonde tem a casa de Candomblé, aonde todos os filhos comungam lá, né? Porque eu falo que Alice, o Paulo, a Penha, eu, o Simval, né? Meus 2 sobrinhos, que eu tenho 2 sobrinhos. Um
uma sobrinha por parte do meu irmão e um sobrinho por parte da minha irmã, que considero como se fossem meus filhos, porque eu não tive filho. Sim, você não casou? Não casei, mas aí o que acontece? E aos 13 anos, tanto eu como o Simval, depois foi o Paulo, nós já trabalhávamos. Lógico, né? E com uma coisa muito importante, carteira assinada. Porque minha mãe pegava nós dois, nós saímos naquela época, fila de empresas, onde precisava de ajudante geral, onde precisava de... Não importa. Eu e o Simval, nós começamos a trabalhar, Andrômeda, na rua Tijuco-Sul, aqui em São Caetano, perto, do lado do Externato Santo Antônio. Sim. Eu com 13 e o Simval com 12. Numa fábrica de utilidades domésticas japonesa, que fazia aquelas bandejas de música, que se dava corda, que tocava, aquelas bandejas vermelhas, sim, umas coisas japonesas. Foi o nosso primeiro emprego, o meu e do Simval, com registro na carteira. Olha! E nós nunca tínhamos pego ônibus, né? Isso, 12... Porque não saía de casa, como? Né? Não tinha como. Não tinha. Minha mãe colocava nós no ônibus, 4h30, 15 para 5 da manhã, e pedia para o motorista descer a gente em frente ao Clube Tijuco-Sul, aqui na Avenida Goiás. Uhum. E a gente atravessava para o lado do Externato Santo Antônio, era na rua... ali do lado que era a empresa. Ainda bem que não era o perigo que é hoje, gente. Não. Era uma coisa mais tranquila. E naquela época também recebi o salário em envelopinho, amarelinho. Minha mãe falava, lava a marmita, seca bem, coloca o envelope dentro da marmita, enrola com o guardanapo, põe no fundo da bolsa e vocês voltam. Aí nós recebíamos, chegava em casa, a gente dava o pagamento. Olha só, o pagamento. Inteiro. Ninguém pegava dinheiro, ninguém queria, como se fala, hoje a molecada pede muito, como você fala assim, que você fala, ai pai... mesada. Mesada, tá? Nós não tínhamos mesada. Imagina. Então e aí começou o caminhar da nossa vida, né? Eu sou o primeiro... E o único não, sou o primeiro a começar dentro do candomblé. Até aí também eles eram contra, tá? Calma que nós vamos chegar nisso. Aí criou-se, vocês cresceram, óbvio, vocês foram estudar, essa mãe conseguiu formar esses filhos. E ela conseguiu colocar os dois menores para trabalhar durante o dia e estudar à noite. Nós terminamos o primário no SESI. À noite. Na Vila Luzita, à noite. Naquela época era a 4ª série que se falava. Nossa. Nós temos, tanto eu e o Simval, nosso diploma 4ª série é do SESI. Para terminar à noite. Judiação. Olha. Que aí sabe. Fizemos ginásio também, no Paulo Cira, já lá perto de casa. E depois o colégio no Celso Gama, na Vila Assunção. Essa mulher conseguiu formar todos os filhos. Conseguiu dar conta de tudo, né? Porque sim, é uma mulher sem instrução, sim, mas formou. Mas inteligentíssima, né? Sim, é o que eu falo. É isso que eu quero exaltar. Eu vejo muita gente, às vezes, que assim tem uma formação graduado, mas inteligência zero. Emocional zero. O que ela tinha de melhor era inteligência emocional. Uhum. Para poder dar conta de tudo isso, sem a família dela, para poder... Porque a maioria tem a mãe para ajudar, a sogra para ajudar. Sim. Agora você imagina, sem ninguém, com 5 filhos, e tendo que dar conta. E fora toda a necessidade que passamos também de alimentação, que às vezes faltava, né? Eu não dava, o que ela lavava, não dava para pagar aluguel, luz, que água era de poço naquela época, não tinha água encanada, né? E alimentar 5 filhos, né? Extremamente unidos. Sim. Porque eu acho que isso foi uma herança dela, né? De deixar, né, os filhos todos embaixo da asa. Sim. Aí vocês automaticamente replicaram isso que vocês foram criados. Porque eu vejo que vocês são super unidos. E eu procuro manter a família unida. Eu acho assim que família nasceu para ser unida. Para mim é muito triste quando eu vejo assim...
falar, eu não gosto do meu irmão, eu não gosto da minha irmã, porque eu não gosto do meu cunhado, eu acho tão triste isso com a família. Eu acho que família não é isso. A palavra já se fala família, né? Unir, né? Ali a união, independente de cor, de raça, de posição financeira, classe social. Eu acho que família é família. E eu brigo muito por isso. Sim, por isso que eu tô trazendo essa pauta. Eu brigo muito por isso. Eu acho que família é a base de tudo, né? Não, família é o que dá o alicerce. Dá totalmente. Não tem como falar, olha, você não nasceu sem pai, sem mãe, como que você agora é o... né? Não. Aí tem as suas exceções que os caminhos levam para outros. Sim, aí já é lugares, mas o que eu acho mais interessante é esse agregar. Vocês são extremamente agregadores. Sim. Mesmo são em 5, porém 2 são casados, né? Uhum. E aí vocês já coloca, sim, já agrega, já pega esse cunhado, essa cunhada. E não que também não temos assim o nosso arranca-rabo, não temos nossos... Lógico, com toda a família. Só que é aquilo que eu falo para eles. Humano. Não, e eu falo com eles, né? Você pode brigar de manhã, mas à tarde ou eu tô na sua casa ou você está na minha. Ou eu vou na sua ou você vem na minha. Não fica pensando que vai ficar de malzinho, que não tem essa história, não. Assim, de irmão ficar de mal. Não tem essa história, não. Sim, é porque você, eu acho que é muito sua mãe. Você comanda muito essa família. Esse núcleo familiar. Não é, porque sabe o que acontece, Andrômeda? Não é que eu comando. Eu gosto tanto deles, que eu sinto falta deles, pra festa, pro batizado da boneca, pro velório, sei lá. Se vai um só no velório, tem que ir 3, porque nós somos palhaço, tá? Além de tudo, o Paulo, então, filho... Paulo é terrível. Você conhece o Paulo é terrível, né? Sim. Paulo é terrível, articulador, fala mais do que a boca, mas é de um coração assim que... Não, todos vocês. Entendeu? Pode chegar a qualquer hora. Eu não posso ficar falando pra você que o meu coração, eu sou o coração. Não, mas eu posso dizer, porque... porque eu já vivi, já presenciei várias coisas na sua casa que... Assim, o fulano chegando, batendo, ai, pai Pedro, ajuda aqui, vem benzer, vem... Se você nunca falou um não. Você nunca teve indisponível. Você sempre teve disponível. Até mesmo para vir aqui hoje, uma pessoa logo de manhã, e eu tava dando uma lida em algumas coisas em casa, e eu falei, não, vem. Só que você me garante que 10 horas, porque 11h30, meio-dia, eu tenho que sair daqui. Ela falou, eu vou. Eu falei, então vem, tenho aqui algo para você, usa lá. Aí semana que vem a gente conversa. Aí preparei uns banhos para ela foi buscar. Saiu animada, alegre, né? Eu acho que se eu falasse, não, semana que vem, hoje eu não posso, olha, tá. O que é pegar uma folha, macerar, fazer um banho? Não é nada. Então, para você, né? Aquele que tá passando um problema, meu bem, às vezes é a solução da vida. Até eu falei assim, nossa, eu vou me atrasar. Mas ainda sentei, ainda conversei com ela, procurei dar o ombro amigo, bater um papinho, tomamos café, ela pegou o banho e eu fui correr ainda, pensar para vir para cá. Agora, como entrou a espiritualidade na sua vida? Porque sobre isso a gente deu uma introdução, porque eu queria que as pessoas conhecessem um pouco do Pedro, porque quem me conhece sabe que eu falo muito do Pedro, porque esse Pedro. Eis que esse Pedro está aqui. E você sabe disso, que eu mando um monte de... Como diz você, ai, só pepino. Mas ninguém vai mandar alguém que tá bem. Não, quem vai no médico fazer visitinha pra ele, né? Quem vai no médico? Não, amor. Apesar que a gente tem que ir no médico, né, fazer a nossa... O check-up. Check-up sem ter problema. Não, mas geralmente no seu caso, assim, não adianta. É outra coisa, bem, pronto-socorro. É SAMU. Eu já passo mensagem, olha, eu tô te indicando uma pessoa. É SAMU, tá? Ai, meu Deus do céu. Eu falo assim, ai, lá vem, gente. O que eu vou fazer? Quem será que é? Mas legal, todo mundo que foi, que chegou,
Deu para ter conversa, deu para a gente falar, deu para reverter algumas coisas, deu para dar caminhos para algumas pessoas, é isso que é importante. É para isso que nós estamos aqui. Exatamente. Eu acho que o seu trabalho é muito mais que espiritual. Acho que você tem um lado espiritual, mas junto com você tem um lado de psicólogo, de terapeuta, que é muito latente. Sim, eu costumo dizer... Porque às vezes a pessoa tá ali, ela quer só uma palavra amiga. Ela quer só uma palavra amiga e às vezes ela não enxerga como deveria. Então você mostra para ela, você mostra um caminho para ela, você fala, olha, você não acha que você está focando só nisso, que você precisa mudar o seu olhar, você não acha que você está querendo uma coisa que você está achando que é possível, que é impossível. Então, menos é mais. Vamos trabalhar no menos, porque o mais vem depois. Então a pessoa, quando ela chega, ela chega assim meio que perdida, ela chega nervosa, e de repente ela sai com um sorriso no rosto. Nessa conversa eu acabo sempre falando uma bobeirinha, porque você tem que quebrar o clima, não dá para me ficar carrancudo, não dá para me ficar, né, encarando o problema dela como se fosse não vai ter solução. Tem sim, é que às vezes a pessoa que não enxerga a solução, mas às vezes está na... Ou também quer ir por um outro caminho. Sim, aí já é a opção de vida de cada um, né? Não dá também para me direcionar isso. Mas vamos lá, como espiritualidade com espiritualidade na minha vida. Que é sobre isso. Que é sobre isso. Aos 13 anos, eu comecei a ter algumas ausências. Ausências? Uns desmaios. Naquela época, o pessoal comentava, é fraqueza, porque não se alimenta. Volto a dizer, nós começamos a trabalhar muito novo. E esses apagão e essas ausências começou aqui em São Caetano, do lado do Externato Santo Antônio, na fábrica da mulher. Fábrica aí de utilidades domésticas japonesa. Foi os 2 apagão que eu tive lá. Bumba, de acordar no hospital, tomando soro e tudo mais. E até eles avisarem minha mãe, até minha mãe chegar, tal. Tinha que socorrer, né? E aí começou frequente isso daí. Dentro do ônibus, na rua. Só que minha mãe e meu pai, católico, apostólico, romanos. Meu Deus. Né? E naquela época se comprava em mascate na rua, né? Passava se vendendo mascate. E minha mãe adorava comprar de mascate. Ela comprava. E começou a gastar com remédios comigo. Putz. E aí, o dinheiro. Naquela época tomava-se diazepam. Já tratando de esquizofrenia. Né? Aí um desses mascate falou assim para ela, Dona Isabel, o que está acontecendo? Ela falou, olha, Vicente, eu não posso te pagar esse mês, eu estou atrasada. Porque... Aí no segundo mês, a mesma coisa, no terceiro mês, aí ela falou, estou passando com problema com o filho, assim, assado. Eu falo que ele foi muito importante, Vicente Alves Morgado, eu não esqueço esse nome. Ele entrou na minha casa, ele pediu para dar uma olhada em mim. O mascate? Isso. Olha. Aí ele falou assim para ela, a senhora acredita na espiritualidade, na religião, na Umbanda? Porque naquela época eu fui para Umbanda. Ela, não. Ele falou, a senhora deixaria eu levar ele lá? Ela, deixo. Aí ele falou, então surpresa, né? Sexta-feira, 7 horas da noite, eu venho buscar. 7 horas da noite, ele tinha uma veraneio. São muito coisas assim que, né, não tem como vocês que se marcam. Uma veraneio, eu entrei na veraneio e fui lá. Sozinho com ele? Sim, porque ela negava, ela não ia. Meu pai. Minha mãe era uma mulher de opinião. Sim, sim, não, não. Nossa, mas é um filho, né? Sim.
um mascate que você tá acostumado ali, você nem sabe a índole do mascate, mas pelo amor de Deus. Naquela época acreditava-se muito no ser humano, né, Andrômeda? Isso é verdade. Hoje que é meio difícil. Como você vai colocar um filho para um estranho, Nunca. Uma veraneio, para mandar para um lugar ou para um centro espírita, sei lá o que for? Que for, nem se for pra igreja. Não manda. Você não vai fazer isso. Eu fui. Cheguei lá, tive 2 apagão. Lá dentro. Puta 2 que pariu. apagão. Aí, eu falo apagão porque eu também não conhecia, tá, gente? Nada. Não sabia nada. Aí ele voltou 10 horas da noite, como ele prometeu, devolveu em casa. Falou, olha, dona Isabel, o Pedro tem problema assim, 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 ele precisa cuidar. Ela, não, essas coisas não, e tal, não, eu não quero meu filho dentro disso. Beleza. Aí só foi piorando. Aí só foi piorando. Aí só foi aumentando. Aí já começou os diazepam da vida. Aí começavam, naquela época, a falar crise nervosa, né? Aí, porque desmaia, porque é fraqueza. Aí, soro na veia, tomar remédio, vitamina, porque era fraqueza. Naquela época era assim mesmo. Eu lembro que minha avó passou por tudo isso. Era bem louco porque eu tinha, assim, minha avó foi diagnosticada com esquizofrenia e ficou internada numa clínica. E como até hoje nós temos muitos problemas, né, Andrômeda? Né? Será que ainda tem? Até hoje tem bastante gente que nega e tem bastante problema. Ainda mais agora com essas coisas de depressão, essas coisas todas, né? Porque a doença, né? Agora está muito em evidência. Então, a tal da depressão e a crise de ansiedade. Sim. E o pânico. Mas tem tudo a ver com a espiritualidade. Meu Deus. Né? Bom, não teve outra sombra de dúvida. Ela acabou cedendo, chamou o Vicente, falou, tá, leva ele. Porque ela falou, não tô aguentando mais. Só piorou, tá definhando. E a conta também de remédio, de tudo, né? Você sabe que eu comecei a ir, pau, toda sexta-feira. O Vicente também que me deu a primeira camisa e calça branca para me usar lá nas sessões. Porque ela também não... Bom, também não tinha condições, coitada, de comprar. Não, e também tinha o negacionismo, né? Sim. Aí, bom, comecei lá nos trabalhos. E sabe, antigamente, até hoje, né? Tinha cheiro de alfazema, só perfume. Não é uma parada, só vamos dar uma reflexão aqui. Imagina quantas crianças ou pré-adolescentes passam por essa situação. Sim. Não sabe expressar, na verdade, o que é, se não tem esse costume em casa, se ninguém é da religião, se é um católico ou se é um evangélico, piorou. Né? O evangélico não vai acreditar nunca mesmo. Ele vai negar isso até a morte e tá tudo bem. Não é sobre julgamentos. A gente não está aqui para julgar. A gente tem uns evangélicos que eles já caíram na aceitação, tá? Porque eu tenho vários que vão na minha casa e a gente conversa muito bem, de igual para igual. Ai, que bom! Mas não é. Nós estamos falando da exceção e não da regra. Então, a regra é... Imagina se essa criança, esse adolescente, esse pré-adolescente cai dentro de um lar evangélico. E começa a passar por todo esse processo que você passou, porque eu sei que esse processo existe, porque eu era muito pequena e vivenciei pela minha avó. Que meu avô internava porque ela tinha crises, né? Porque tô vendo tal coisa, tô vendo tal coisa. Esquizofrênica. E levou choque na cabeça, ela sofreu horrores. Eu não cheguei nesse estágio, mas... mas os mais antigos... Ah, sim! Passaram por tudo isso. E essa mãe, a última coisa que ela vai olhar vai ser o lado espiritual. Ela vai primeiro, né, eliminando, que nem sua mãe fez.
levou no médico, faz os exames, né? Aí vai achar que essa criança... Você me fez lembrar uma passagem dela que é incrível. Mas tudo bem, vamos continuar. Aí vai, leva para o psicólogo, leva para um terapeuta, leva para um psiquiatra. Quantos estão tomando, gente, um monte de remédio, tarja preta, muito novos. Sim. E agora tem o tal do déficit de atenção. Sim. Tem hiperatividade. Tem tudo. Eu falo que hoje, não sei. Apareceram várias coisas. E às vezes não é isso. Não, nós não estamos querendo dizer assim, para que estamos descartando isso. Tem os problemas, sim, mas... Existe isso, mas também existe um outro lado que é bom dar uma olhada. Assim, não ficar na ignorância, porque a gente não assim, eu não vou escolher que meu filho seja de tal religião, como sua mãe era católica. Sim. A gente não vai escolher, isso e é uma todos coisa... fizeram primeira comunhão, todos foram ali do padre, sabe, coroinha. Claro. Porque era o gosto dela, né? Sim. Desculpa, mas não deu tão bom, né? Dá uma errada aí. Não, deu errada com 5, né? Puta merda, com 5. Não, pra você ver que a gente tem que deixar a dica pra essa mãe ter um outro olhar. Ninguém tá falando que mude de religião. Não. Mas não seja ignorante ao ponto de não olhar, ter um olhar mais amplo, que tem uma tem uma internet aí. Vamos dar um olhar mais amplo para isso. Porque sabe o que eu costumo dizer? A visão da mãe, gente, não tem como ela querer esconder, porque a mãe sabe tudo do filho. Claro que sabe. Aí esse negócio com o filho, não. Você pode estar o filho mas agora é gay. Tudo. Ela sabe tudo. Ela já sabia. Eu falo que mãe você não engana. Não. O olhar de mãe você não engana. Você pode enganar qualquer um. O olhar de mãe não. Porque eu nunca... Olha que eu era rapidinho, hein? Mas não consegui enganar a minha nunca. A tua mesmo nos últimos dias de vida. Dela, ela era terrível, viu? Ela era fora da curva. O Sival, todo mundo. Ninguém conseguia enganar ela, não. Não, mãe sabe. Mãe sabe. Lógico que sabe, gente. A mãe, ela pode negar o fato, mas a mãe sabe. Então, é pior você negar o fato de um filho, desculpa. É cria dela, saiu dela, sabe? É uma não coisa tem, que... Nossa, não tem como. Não dá pra você falar. Concordo plenamente. Aí voltamos, vamos lá. Porque eu acho que tinha que abrir esse parênteses pra essa mãe começar a olhar pra esse filho. Sim. Porque às vezes é uma coisa que ela acha que é alguma patologia e não é. Não. Desculpa, mas não é. E vai encher esse adolescente ou essa criança de remédio ou de terapias e o negócio vai ser tratado em outro lugar. E hoje... A espiritualidade já é comprovada cientificamente pela Escola Paulista de Medicina. Sim. Hoje não é mais uma lenda, é uma historinha. Não é. Hoje é reconhecido cientificamente. Sim. Você sabe que Sérgio de Oliveira, um cardiologista. Eu recebi um pessoal que estava fazendo residência da medicina de Santos. Eles vieram fazer uma entrevista comigo lá. A cura dentro da fé. E, nossa, foi um bate-papo muito bom. Conversamos bastante. Devia ter gravado. Eu preciso até uma hora falar. E eles estavam fazendo, não sei se TCC, eles fizeram nota 10, viu? E eles fizeram vários. E você teve agora também, o que lançou um livro? Sim, também. Sim. Não podemos esquecer de falar isso. Um livro que tem o nome da minha casa, né? Então, não, para você ver. Não. E olha que ótimo, o pessoal de medicina já começando a olhar, linkar a espiritualidade com a medicina. Sim. Hora que tivesse reunião, bem, tanta doença vai sumir. Eu não tenho dúvida disso. Eu também, com certeza. Aí, vamos lá, 13 anos, foi lá, comprou a roupa branca, esse santo aí... Aí eu comecei, terreiro, tal. Umas casas, qual que é o nome dele mesmo? Esqueci.
Eu estou com... Não, o nome do senhor... Luco Vicente Alves Morgado, mas é no terreiro Fraternidade Espírita de Umbanda, Cosme Damião, Francisco Ferreira Matão. Esse terreiro existe até hoje, no qual ainda me sinto como filho dessa casa, apesar que a minha trajetória foi para outros caminhos, né? São grandes amigos meus, respeito muito eles, eles me respeitam, e hoje eu estou sendo a terceira geração desse terreiro deles lá. Nossa. Né? E eu estou convivendo com a terceira geração e foi aonde eu comecei, tá? Só que aí, assim, eu era muito curioso, eu queria saber mais. Aí você entendeu que aquilo... Sim, aí eu já estava trabalhando, Andrômeda, eu já estava lá. Não, e aí... no trabalho com eles lá. Tá, né? aí os desmaios... Cessaram, pararam, acabaram, remédio também. Continuei trabalhando. E sua mãe? Minha mãe demorou um pouco, porque ela não aceitava que eu chegasse em casa com cheiro de charuto. Ela não aceitava que eu chegasse em cheiro de alfazema. A minha roupa eu que tinha que lavar, porque ela não lavava. A roupa branca. Né? Mas o engraçado é que com tudo isso, eu saí do terreiro, eu fui para Kardec, também não me encontrei em Kardec, no Espiritismo, eu me encontrei dentro do Candomblé. Entendi. Nesse trajeto, entre tudo, a espiritualidade com tudo, eu trabalhando sempre, fiquei numa indústria mecânica. Entrei como ajudante geral de serviço nessa empresa, né? Me sujar de óleo, peãozão mesmo. Sim. Saí de lá como auxiliar contábil, prestei um concurso e entrei no Banco Itaú. Tudo nesse trajeto. Tá. Aos 18 para 20 anos já, tá? E a espiritualidade... Eu não quero falar a palavra espiritualidade, mas no final a espiritualidade já estava atuando na minha vida, né? Pra você ver. Lógico que estava, desde os 13, bem. Sim, então. E... Não precisou desmaiar várias vezes aí? Saí... Caí no diazepam, trabalhei no Banco que Itaú. Só que aí, dentro com meus 22 anos de idade, aí me iniciei dentro do Candomblé. E como o Candomblé entrou na sua vida? Então, eu estava num banda... Sim, eu queria mais. passou pelo Kardec. Aí passei Kardec. Kardec me orientou que lá não era o caminho. E um belo dia eu estava passando em frente a uma casa de Candomblé. A curiosidade, né? Eu entrei. Gostei. Eu já tinha uma noção, né? Da Umbanda. Sim, já tinha lido, né? Tal. Kardec, alguma coisa eu tinha lido. E aos 22 anos me iniciei dentro do Candomblé. Eu entrei em abril no Candomblé. Em outubro eu estava sendo feito em Santo. Fazendo a minha feitura de orixá, né? Porque o Candomblé, aos 22 anos de idade. Assim, quem não tem uma noção, o Candomblé, ele é muito... é de muito estudo. Eu acho que dentro do Espiritismo é o que mais requer estudo. O Candomblé é uma das religiões mais antigas. Ela é 2500, africano, antes de Cristo. Tá? Quanto tempo antes de Cristo? Acho que 2000 e pouco antes de Cristo. Inclusive, eu não tenho assim certo, mas nos livros que eu tenho de estudo em casa, é bem por aí a Nigéria, entendeu? Tanto que tem uns que falam que o mundo começou na África, né? Vai saber se não. Velho, eu não aí já, mas em estudos e tudo mais, porque eu leio muito, eu estudo muito. E aí o que acontece? Dizem que, né, o mundo começou na África, mas até aí eu não posso provar nada. Vamos pular por aí. Vamos pular. Vai pra... E me encontrei dentro do Candomblé, né? Amo o Candomblé. Hoje aí você se iniciou. Me iniciei, passei por todo o processo de iniciação. Porque o Candomblé, vamos explicar, tem todo um ritual. Tem todo um processo. É uma coisa muito séria. Tem. O povo acha que é... Não. É muito sério. O Candomblé, ele é botânica, o Candomblé é física, o Candomblé é psicologia, o Candomblé
como eu posso dizer? Ele é força, sabe? Ele é uma coisa assim que o candomblé é poder, né? Até mesmo a palavra axé, né? São 3 letrinhas, mas essas 3 letrinhas elas são tão significativas porque ela é tudo, né? Ela é poder, ela é força, ela é cultura, ela é educação, ela é decoração, né? É arte. Então o candomblé é tudo, né? E você não tem como não olhar nisso, não ver o candomblé, não olhar na mata, não ver o candomblé, não olhar uma folha, não, sabe? Não tem como. E teve todo o processo de iniciação. Eu me iniciei, aí com 1 ano você toma obrigação de 1 ano, aí com o tempo você toma de 3, 5, 7. No meu 7 anos eu já tomei com Mãe Cidália de Iroco do Axé Gantuá. Que ela é bem conhecida. Sim, Cidália de Iroco, fiquei 16 anos com ela. Né? Ela é falecida, né? Sim, ela é falecida já há uns 6 anos. E foi ela que me deu todo o lado, assim, do dia a dia do candomblé. Né? Eu falo assim que eu tive o lado acadêmico, né, em 86, que fui estudar Iorubá, né, numa fundação chamada Funacult, apoiada pela USP, né, uma coisa muito séria. Esse lado acadêmico muito bom. E Mãe Cidália foi a experiência do dia a dia, né, do que é ser o Babalorixá, o que é ser o filho de santo, né. Fiquei nessa casa de candomblé onde eu fui iniciar 10 anos e depois fui para o Gantuá. Aí fiquei com Mãe Cidália 16 anos. Foi ela que me deu a obrigação de 7 anos, junto com 2 filhos, um que é o Ganda da casa e a minha irmã, que é a Eked, e ela abriu a casa na obrigação de 7 anos nosso. Aí, nesse mesmo local que meu pai comprou. Então, na verdade, onde a sua mãe morava, sim, se tornou... Sim, e minha mãe depois, em alguns anos, minha mãe, gente, ela adorava. Ela era a última, ela era a primeira a ir, a última a sair, ficava até de madrugada, comprava o trabalho. O dia que não tinha, ela ficava nervosa, ficava brava. Aí ela virou macaca de auditório de terreiro, tá? Ela não podia ouvir um bumbo, ela tava. Meu pai aí começava a brigar com ela. Porque ela não podia ouvir um bumbo. Onde falava que tinha uma cartomante, onde falava que tinha uma cigana, ela corria. Olha só que inversão. Olha! Gente! Incrível. Que ótimo! O Paulo também no começo meu irmão não aceitou muito e hoje é um médio já de 45 anos nessa mesma casa que eu comecei, na Umbanda. Dá uma olhada. A Penha, minha irmã também, né? Mas a Penha fica um pouco mais distante, ela mora na Bahia. E a Alice, minha irmã, é a Eked, né? Da casa, a casa. O que seria Eked? A Eked é aquela que o orixá escolhe para ser a secretária dele, para todo mundo entender. É aquela que cuida das roupas, é aquela que quando ele está manifestado, que cuida dele, é ela que transmite a mensagem dele, né? E tem o meu sobrinho, o Vitor, hoje também faz parte, né? Candomblé, que teve toda uma trajetória aí. Gente, então a família toda. Aí ficou... o Simval, meu irmão, ele frequenta, ele gosta, a minha irmã, a minha sobrinha, entendeu? A família toda. Não, tem festa, tá todo mundo lá. Não, o que eu acho mais... eu acho mais engraçado. A mãe que nunca quis, depois, na casa dessa mãe... O meu pai nunca falou que nunca quis, sabe, Andrômeda? Meu pai, ele não dizia sim ou não. Aliás, meu pai era um homem de poucas palavras. Mas também com essa mulher, bem, se ele falasse, ele ia apanhar. Então era melhor ele não falar, né? Ele só falava assim pra ela: aonde você escutou, você viu, deixa lá, não tem que estar dentro de casa. Que mania de ouvir as coisas na rua e vir falar dentro de casa? A mulher é assim, não sabe. Tadinha. Mas ela, do jeitinho dela, ela conseguia tudo, viu? Você tem dúvida?
Eu zero dúvida, no conhecimento eu zero dúvida. E depois que eu comecei com o candomblé, nossa, ela ficava ali, ela olhava tudo, vigiava tudo, cuidava, sabia quem entrava, quem não, sabe? Ela era terrível. Eu adorava, sabe? Ai, vem aqui, vai ter uma festa assim. Olha, a mãe de santo dele vai vir da Bahia, não sei o quê. Olha, no começo não queria nada, depois começou a fazer propaganda, nossa, ela se sentia, né? Olha, a mãe do artista. Virou a mãe do artista. É, do jeitinho dela, mas ela conduzia as coisas, tá vendo? E aí a tua trajetória... Sim. Depois abriu a casa. Aí a casa... Tua casa tem quanto tempo? 30 anos. É tempo, hein? 30 anos. Onde tem um trabalho social? Tem um trabalho social. Antes tinha muito mais, sabe, Andrômeda? Antes tinha um trabalho social de cestas básicas, de roupas, de comidas, mesmo lanches, essas coisas. Mas eu vi que começou a ficar uma coisa muito patriarcal. Começou a ficar uma coisa muito que eu tinha que ter a obrigação. Vamos supor assim, remédios, né? O pessoal precisava de remédio e ela... E, gente, graças a Deus eu sempre tive bons contatos, né? E eu ligava para um, conseguia remédio para um, conseguia outro. Quer dizer, tudo aquilo que a minha mãe fez lá atrás, sim, tá? Eu... Opa! Daqui a pouco eu tô pondo pra morar dentro de casa. Minha mãe fez isso, eu não posso, né? E os tempos são outros. São outros. E aí quando eu vi que o pessoal, olha, acabou o botijão de gás, ia lá em casa, olha, não sei o quê. Aí eu falava pro pessoal, gente, o fato não é da gente dar o botijão de gás, é que eles estão ficando muito acomodados. Eu fiz trabalho de nutrição com o Serasa aqui da Avenida Estado de Santo André, com o Ceasa, mas aí um amigo meu falou, Pedro, você não acha que está na hora de você mudar isso daí? Eles recebem da igreja católica, eles recebem da igreja tal, eles vêm aqui e pegam a sua, e aqui eles pegam a sua. Ninguém vai trabalhar. Eles nunca vão trabalhar. Verdade. E minha grande decepção foi um dia que eu estava dando cesta básica e que eles mesmo, entre eles, falaram, aquela casa pegou 5 cestas básicas de uma vez. Quer dizer, eles iam com RG, se cadastravam, faziam tudo, só que as 5 cestas básicas iam para a mesma casa, Andrômeda. Olha. Eu fiquei muito. Aí fui desanimando, falei, não dá. Aí tô lá um dia cadastrando o pessoal lá no núcleo, tudo mais, eu tô chamando o nome, não aparece. Daqui a pouco ela me chega, né, com o celular, o cabelo todo enrolado com toalha, porque ela estava no cabeleireiro e não podia molhar, e eu na chuva cadastrando ela para dar cesta básica. Então essas coisas começaram a mim. Sim. Falei, não, gente, porque também é aquilo, eu sou a gota d'água. Falei, basta, parou, chega. Não, tô aqui com chuva, vocês também. Olha. É uma incoerência. Eu falei, não, vamos parar. Aí diminui. Mas quem precisar, quem bater, a minha porta, esses dias, tem o pessoal do terreiro da Cleuzinha lá, fizeram um trabalho lindo com 300 marmitex para dar pro povo da rua. Eu emprestei o espaço lá para fazer. Foi gostoso, ficamos lá cozinhando. Olha que fazer 300 marmitex. Cleuzinha é uma pioneira, ela é uma mãezona, né? A Dinda, ela é assim... Eu vou trazer ela também. Ela é muito 10. E aí o que acontece? A gente ainda continua, né? Mas hoje bem menos. Bem menos porque o pessoal começou a confundir muito. Não, aí houve uma exploração. Tanto que teve o falecimento do seu José, que eles sabiam que eu gostava muito dele lá na favela. Núcleo, né, gente? Desculpa. Eles não sabiam. Eles foram lá, olha, o seu José faleceu. Porque eu levava remédio, porque ele tinha problema de câncer, eu levava remédio para ele lá, né? Porque não tinha condições de comprar. Aí eu falei, gente, mas tá de madrugada, o senhor não tem como? Eu falei, olha, tem a parte social, tem da prefeitura. Vão lá, ver, entre em contato, tudo mais. Aí foi que eu falei, nossa, agora eles estão querendo até que eu vou ver, correr atrás do caixão. Não. Entendeu? Sim. Parei. Sim. Tá. Agora... Mas isso não diz que eu não ajudo. Eu ajudo, mas hoje eu olho bem nos olhos. Eu já entendi. Com limites. Nada que seja uma exploração. Tá certíssimo, tá certíssimo. Entendeu? Imagina.
É um absurdo. 5 cestas básicas, gente, pra mesma casa. Pra mesma casa. Não aprendeu nada. Gente, não aprendeu nada. Não. E foram 8 anos de trabalho, de doação. Tenha dó, né? Eu tive, Andrômeda, eu tive mãe, moça pegando cesta básica, que ela foi na barriga da mãe. Que a mãe foi grávida pegar a cesta básica em casa, com ela na barriga. Passou uns anos, com 13, 14 anos, ela, seu Pedro, não sei o que, eu vim aqui, tal, minha mãe... Meu Deus, olha quanto tempo. Agora, conta um pouquinho da espiritualidade, como você enxerga nos dias de hoje. Vamos falar da espiritualidade, Andrômeda? Vamos, por favor, porque é sobre isso. A espiritualidade, ela independe de religião. Concordo plenamente. Porque quando você fala de espiritualidade, o pessoal já pensa no budismo, no evangélico, no espiritismo, no candomblé, né? Candomblé nem tanto. Espiritualidade é uma coisa que eu falo assim, independe de religião. Não dá para você falar assim, não. Depende, gente. Todos nós temos a nossa espiritualidade. Todos nós, né? Só que ao mesmo tempo nós somos espíritos e alma, né? Então você começa a pensar aí, se nós somos espíritos e alma, como uns falam, nós temos uma espiritualidade. Isso daí é de cada um, e cada um tem a sua espiritualidade. Você tem a sua, eu tenho a minha, ela tem a dela, ele tem a dele. Então, o que acontece? Não dá para colocar espiritualidade. O que pode ser é trabalhada essa sua espiritualidade. Tá entendendo? Porque, às vezes, o pessoal acha que espiritualidade você precisa acreditar no sagrado. Né? Não importa se seja Buda. Seria sagrado? Sagrado Deus, né? Seja Buda, seja Candomblé, seja Umbanda, que cada um tem, né? Jeová. Então, você não precisa acreditar no sagrado para você ter a sua espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela tem uma coisa assim, eu vejo tantas pessoas que fazem parte ou do sagrado. Eu falo sagrado, gente, porque não importa o Deus, tá? Isso. Se é o Olodumare, se é Jeová, se é Jesus Cristo. Eu acho que falar sagrado é muito mais fácil. Até para as pessoas entenderem. Sim. Então, o que acontece? Eu vejo muita gente que fazem parte, que cuida, que fazem pro sagrado, e a espiritualidade lá embaixo. Entendeu? Como assim? Não. Porque assim, eles acreditam, né? Só que não põe a espiritualidade para trabalhar. Hoje você está aqui nesse espaço. Você se preparou, porque a espiritualidade, até teve um estudo que dizendo que a espiritualidade é a continuação de um dia após o outro. Você hoje, tá, Andrômeda, para estar aqui, fazendo essa entrevista comigo, a sua espiritualidade de ontem, ela atuou para hoje. Numa forma de você receber, numa forma de uma roupa. A sua espiritualidade já vem trabalhando para você fazer esse espaço. Independe de religião. Entendeu? Entendi. Então não adianta você estar dentro de um culto ou qualquer segmento religioso, mas você não fazer um trabalho para a espiritualidade. Porque essa espiritualidade precisa ser cuidada. Mas não é cuidada religiosa. Essa espiritualidade, ela tem que ser cuidada por nós. E como que a gente pode cuidar? Bom, o que acontece? O que seria o cuidar? Os antigos falavam, tinha uma frase que falava assim, que o ruim não é o que entra pela boca, não é o alimento, e sim pela palavra que sai da boca do homem. Então, isso a gente também tem que tomar um cuidado. Às vezes com a palavra, com a ofensa. Isso é espiritualidade. Eu sou um profissional, sou um decorador. Você me entrega a sua casa para mim fazer uma decoração. Quem vai atuar nessa decoração? Ele estudou, certo? Sim.
Mas a espiritualidade dele, independente de religião, quero deixar bem claro isso, vai trabalhar para fazer aquele espaço. Entendeu? Da decoração. Entendi. A criança. Você vê, eu falei todo o meu processo de vida, né? Mas a minha espiritualidade, ela foi me levando. Eu tive que pagar um preço, foi me levando. Aonde eu estou hoje, numa zona de conforto, um homem realizado, tranquilo, estudado, formado com a minha... Quem atuou tudo isso? Lá atrás foi a religião? Eu não ia. A espiritualidade foi, e eu fui me ajustando. Eu falei para você, eu entrei com 14 anos numa empresa, saí com os 18 para 20, saí como auxiliar contábil, entrei no banco, trabalhei na Senador Flávio, no banco, agência Banco Itaú, 6 anos. Olha só, a história vai indo. E isso, meus irmãos, tudo. E foi. A religião é a base. Mas quem foi tudo isso? Se nós somos espíritos e alma, a espiritualidade. Então por isso que eu não... Sabe? Não, eu respeito sim as pessoas que não têm o sagrado, que não acreditam. Mas eles se saem muito bem com a espiritualidade. Porque assim, não tem como não pôr essa espiritualidade, porque se você nutrir ela, se você cuidar dela, né, ela vai, cada dia que passa, te dando um espaço, vai te dando caminhos. Você passa, o que eu falo assim, uma criança, se vê um pai batendo na mãe, né? Uma criança vê o pai batendo na mãe. O que você acha que essa espiritualidade dessa criança vai fazer ela crescer? Ela vai bater. Porque ela viu. Sim, é um exemplo. É um exemplo. Tem a ver com a religião? Não. Não. Tem a ver com a formação de família, com a educação? Sim, teoricamente. Mas ela viu. Se ela viu uma, ela vai ver duas, ela vai ver três. Lá na frente... ela vai replicar. Ela vai replicar. E o que a espiritualidade tem a ver com isso? A espiritualidade, porque ela já vem numa formação da espiritualidade dela, desta forma, de ser agressiva. No final da nossa fala aqui hoje, eu vou falar 3 coisinhas que é muito importante, porque hoje a nossa preocupação é com os animais, com as crianças e com os idosos. Mas isso vai ser no final. Não. Por quê? Porque há toda uma trajetória. Nascimento, vida e morte. Nascimento, vida e morte tem a espiritualidade. E morte tem a continuação da espiritualidade. Sim, que é a espiritualidade após a morte. Sim, sim. Para quem acredita, a gente passa para um outro plano. Isso independe de religião. Quem acha que parou por aí, ótimo. Eu não. Eu acredito e eu quero voltar nesse mesmo vínculo, nesse mesmo ciclo familiar, porque é muito bom. Eu não quero vir em outro. Apesar que, se eu tivesse que fazer tudo, eu faria tudo novamente. Eu só não faria uma coisa. Eu não abriria um templo. É muita responsabilidade. É lidar com vidas. É as pessoas depositarem a vida nas suas mãos. Então, é sobre isso que eu quero falar. Entendeu? Você tem um espaço. Sim, eu tenho um espaço numa casa de templo. candomblé, né? Onde tem as festividades que nós louvamos, cuidamos dos orixás, né? Temos os filhos de santo, temos os seguidores, os clientes, os amigos. É uma casa muito bem frequentada, graças a Deus. Mas é assim, não é porque é uma casa religiosa, não é porque é uma casa espiritual que você
não tem que separar o joio do trigo, o trigo do joio. Isso para qualquer lugar. Sim, né? Você tem, por quê? Porque até pela espiritualidade, você precisa mostrar, as pessoas precisam te ver com bons olhos, né? Em todos os segmentos. Bons né? exemplos. Sim, bons exemplos. Eu costumo dizer que uma casa que não tem criança, que não tem idoso, tem algum mistério, né? Não tem mesmo. Tem que ter criança, tem que ter idoso. né? Tem. Porque a criança é a continuação, o idoso é o exemplo, é o término, né? Mas é o exemplo, né? Sim, sim. Então, para ter continuidade, para dar continuação nessa casa... Os indianos cultuam muito isso. Sim, e nós, o candomblé, nós cultuamos muito nossos ancestrais. A palavra dos mais velhos, elas têm que ser respeitadas. Você está entendendo? E mesmo dentro do nosso culto, a gente também cuida da nossa ancestralidade. Você chega lá na minha casa, você vê a foto da minha mãezinha bonitinha. Sabe? Tá lá. Sim. Não importa se ela não come, bebe, não bebe. Mas tá lá a foto. Eu bato papo com ela, converso. Porque eu tenho certeza, ela pode fazer muita coisa por mim e eu não posso fazer nada por ela. Porque ela já foi. Mas que ela não era boazinha, não era não. Ela era terrível. Mas de repente... Mas ela entende. E ela vê lá, tá lá todo mundo que chega, tem que bater continência pra ela. Porque você passa, a foto dela tá lá. É uma forma de gratidão. De gratidão, é uma forma de não cair no esquecimento, né? As pessoas hoje esquecem muito quem fez parte da sua vida, que foi embora, que terminou. Não terminou não, gente. Continua. Não, eu concordo. É muito importante isso daí. E aí, o que eu falo... A espiritualidade é nutrir o nosso projeto de vida, é nutrir os nossos objetivos. A espiritualidade é nutrir a educação do seu filho ou da sua filha, né? E aí o que acontece? Você nutrindo, você alimentando essa espiritualidade... Ou eu falo assim, da educação, da forma como você vai conduzir com o seu filho, o que você vai dar ensinamento para ele, é o que ele vai ser no futuro. Porque o pessoal tem muita mania de colocar que a religião é obrigada a resolver isso, porque você é disso. Não. A gente tem para um equilíbrio espiritual a religião. Mas você sabe que quando uma pessoa vai te procurar, ela vai te procurar porque ela está com alguma aflição. Sim. Ninguém vai lá a passeio só tomar um café. Sim. Claro que vão, os amigos. Tem. Eu tô falando as outras pessoas. Não, tem as pessoas que vêm. Porque hoje nós temos um grande problema aqui. Nós temos o lado neurológico, psicológico e que afeta o físico. Que são doenças psicomáticas, são o lado todo que eu expliquei já, que eu falei lá atrás. Então, essa depressão, essa crise de ansiedade que o ser humano está vivendo muito. Então, é sobre isso que eu quero falar. E dá para você trabalhar em cima da espiritualidade? Sim. Dá para você pedir, dá para você fazer com que a pessoa enxergue diferente. Busca um tratamento espiritual, né? Um tratamento espiritual para a sua espiritualidade. Que vai refletir em outros campos da sua vida. Sim, que vai refletir, porque eu falo assim que seria como se fosse um soro que você vai tomar para te fortalecer, para te hidratar. Por isso que eu falo nutrir a espiritualidade. É isso mesmo, é nutrir. Nutrir, né? E aí... para que ela possa dar bons frutos. E que ela fortaleça, ela tem que fortalecer. Porque uma árvore, para dar bons frutos, ela tem que ter adubada, ela tem que fortalecer, ela tem que ter boas raízes, bons troncos para dar bons frutos. O que você acha que está mais afligindo a humanidade nesses últimos tempos? Porque veio a pandemia. E com a pandemia, o que eu senti? As pessoas que eram boas... Porque o bom vai continuar sendo bom, gente. Sim. Ele não vai mudar a casaca dele. Agora, aquele que não tinha muita propensão a ser bom, ficou ruim.
Mas aquilo já estava... Já, essa história que vai melhorar, é o ensinamento, não. Não, aí todo mundo vem falar, e as pessoas pioraram depois da pandemia. Eu acho que não acho que elas pioraram, elas se descobriram e descobriram quem tinha do lado dela, porque foram obrigadas a conviver. Sim, é isso que eu ia... isso que eu ia te falar. Então, na verdade, não é porque a pessoa deixou de ser boa. Ela não era boa, desculpa. Não. O bom não deixa de ser bom. Não. Agora, o ruim, ele se escondeu. Aí, com a pandemia, ele foi obrigado a sair do armário. Com certeza. Você acha que... Então, isso não foi bom? Aí todo mundo fala, porque foi péssimo. Não, eu não vejo a pandemia para mim, porque eu posso ser sincero, nesses 3 anos, eu cresci muito com a pandemia, tá? Em 3 coisas. Eu construí um templo, derrubei tudo no chão. Derrubou mesmo. Construí. Quem chega lá agora vê que tá tudo diferente. Fechei. Eu fui fazer um curso de corte de costura na Vila Prudente, sim. Em cima do meu espaço eu construí um ateliê, sim, de costura. Enquanto todo mundo brigando por vacina, todo mundo brigando por pandemia, todo mundo, eu não posso, pipipi. Entendo, respeito, porque é o protocolo. Eu cumpri esses protocolos. Mas eu não parei minha vida. Eu acho que as pessoas que pararam a vida tiveram tempo de começar a ver um monte de coisa. Pelo em ovo, defeitos, né? Mas uma hora isso ia ter que acontecer. Tinha, então eu não vejo a pandemia, eu não vou falar pra você não. Nesses 3 anos, filha, é o que eu aprendi. E vou dizer, não me afetou em nada. Acredito no sagrado. Tem uma espiritualidade assim que eu trabalho bem ela, pedindo muito, né? Que não levasse ninguém desconhecido, de família. Teve pessoas que passaram sim, pegaram, até mesmo agora depois da 3ª, 4ª dose, né? Mas você me fez uma pergunta que e você acabou entrando com a pandemia. O que falta? O que falta no ser humano? Amor e ser feliz. Por que você acha que falta isso? Porque te leva a crer. Algumas pessoas são muito egocêntricas, egoístas. Mas sempre tiveram pessoas egoístas. Sempre, mas de uns anos para cá aumentou muito. De 4 a 5 anos aumentou muito. Entendeu? Dentro dessa pandemia, né? Dentro desses 4 anos, dentro dessa pandemia, tudo. Nossa, a gente começou a ver muita coisa, a gente começou a ver como tem muita gente egoísta, sim. Não se preocupa com o próximo, sim. Você está entendendo? Tem. E eu percebi, de encontro com as pessoas que me procuram, quando eu vejo, e quando eu toco nessa palavra felicidade, é onde elas desabam a chorar. Infelizes. E isso, Andrômeda, grau, gênero, tipos, sexualidade, convivência de relacionamento. E a sua casa vai casamento, de A a Z. Sim, de A a Z. Do minha casa não tenho esse negócio. Não. Pobre, da minha casa eu costumo dizer o seguinte: é branco, é preto, é rico, é pobre, sexualidade pouco importa. Pouco importa, da meretriz ao transgênero, sei lá, hoje tem um monte de nome, né? Ai. Hoje tem um monte de nome. Não quero saber. Não faz parte. Me respeite a partir da hora que você entre do portão para dentro, porque do portão para fora eu não tenho nada a ver com a sua vida, como você não tem nada a ver com a minha. Me respeitando, vamos ser amigos, você vai ser entendido, eu vou te dar todo o apoio, sim, que é o direito de você ser feliz. Busca a sua felicidade. Eu vejo tantas pessoas vivendo uma vida assim, mas não é feliz. Várias. Muitas, não é várias, muitas.
E hoje, nessa gravação aqui com você, eu quero até falar, gente, busca a sua felicidade. Busca a sua felicidade, não importa se ela está no império, no castelo, embaixo do viaduto, na rua. Ai, gente, aquele rapaz, aquela pessoa que está na rua, que está ali dormindo, ele é feliz dentro do costume dele, está lá com o cachorro dele. Quem somos nós para criticar ele, falar dele? Você não sabe o que é espiritualidade, ou antes, o que ele era. Que nós sabemos que tem muita gente ali, sim, né? Muita. Doutores, engenheiros. É opção. Por quê? Abriram porque não eram felizes. Olha que triste isso. Sim, triste, é o que eu falo, é muito triste. E eu vejo hoje como tem algumas pessoas que são amargas e querem fazer as outras ficarem amargas. Eu não deixo, isso é um vírus. Isso é uma contaminação, Andrômeda. Isso é uma contaminação, eu concordo plenamente. Isso é querer te ofuscar, isso é querer roubar o seu sorriso. E ter prazer. Não é louco? Ter prazer, e tem gente que tem prazer de te aborrecer. Sim, então, é o ter prazer em fazer o outro infeliz. Infeliz, nossa. Então, que coisa louca. E quando chegam, e outra coisa que eu falo, gente, não acusa. Não acusa e nem julga. E nem julga, o povo acusa muito, julga muito. Vamos parar de julgar, gente. Lógico, a gente faz um comentário, a gente dá risada, é normal. Mas não julgue. O julgamento não cabe a você. Não cabe a ninguém. O julgamento só cabe à espiritualidade. E nem a espiritualidade te julga, tá bom? Porque o ser, ele não seria hipócrita de fazer a coisa tão bem feita, né? Que é esse mundo. E colocar nós seres e depois te desejar o mal. Então é o homem. É o homem. Exatamente. Entendeu? E eu queria saber se você já fez alguma leitura para 2023. Olha, né? Que você pode estar nos dando, que o pessoal, deixando de recado. Tá, o que o pessoal busca muito é querer saber quem vai reger 2023 ou 2022, 2021. Gente, nós estamos falando do que aqui hoje? Espiritualidade. Sim. O que adianta eu falar que vai reger o santo do poder ou a santa não sei do que, da riqueza, papapá, piriri? O que vai te alterar? Nada. Porque se você não tiver com o seu projeto de vida, se você não nutrir, não alimentar a tua espiritualidade, eu digo que todos os orixás regem todos os anos. Uns a mais, isso que eu falo, a menos. Mas é conforme eu falo o ambiental, né, as chuvas, esse problema de guerras que nós estamos tendo. Então, mas eu não quero saber de fofoca, nada disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, olha, que os orixás... Vai ser um ano com muito mais chuva, vai ser um ano muito mais propenso. Com mais chuva já está sendo há anos, né, Andrômeda? Porque tá louco. Não, tá já faz uns 3 anos, verão, né? São Paulo, eu, ano passado, se estive na Bahia, fiquei 13 dias preso na casa do meu irmão, porque eu não pude sair de tanta chuva. E aí o que acontece? Não tem muito o que falar. Tá? A chuva continua. Tá entendendo? Para mim, eu vou continuar dizendo, todos os orixás regem todo o ano. Todos os anos. Vai ser da forma ou do jeito que você vai nutrir, ou que você vai preparar na virada do ano para o que você quer que a sua espiritualidade te traga. Essa história da virada do ano, então, você acha que é simbólico? Simbólico, comercial, então, comer muito, né? Fora esse lado aí. Tô falando do lado mais de espiritualidade. Não. Eu também acho que não altera. Não, porque o Yorubá, o calendário dele começa no mês de março. Que o é africano? Yorubá? É o calendário africano. Começa no mês de março. Então, o ano novo seria em março. Sim. E aí? Então, entendi. Então, já 1º de janeiro... Eu seria contraditório e tal. Pensa lá comigo. Então.
Não dá. Sem sentido. Né? A gente faz porque nós estamos dentro de uma vida que todo mundo está comemorando, então a gente comemora, a gente vê esse dia, tudo mais, tudo. É a mesma coisa. Ai, lua cheia, lua minguante. Na África não tem nem lua, tem vezes. Como que ele vai saber se é cheia ou minguante? Hoje tem os estudos, é lógico, né? Mas todo mundo diz que a lua influencia, inclusive, no parto. Na sim, virada, nas marés. Tudo mais, mas tem algumas coisas que não dá pra você levar. Entendeu? Não. De colocar a ferro e fogo. Tem mito. Tem mito. Como entendeu? Tudo tem mito, né? Tem mito. Tem mito. Então é aquilo que eu falo. Então a gente tem que saber separar o que é mito. Às vezes você pode até deixar o mito, porque a pessoa gosta do mito, tá? A pessoa gosta. Ela gosta, ela se apega a alguma coisa. Então, ela se pega. Eu chupo o carocinho da romã, 6, 3 de uva. Faço, tá todo mundo fazendo. Tá todo mundo numa comunhão. Tá todo mundo num pensamento. Por que eu não vou fazer? Opa, eu acredito ainda que onde eu tiver 1, 2, 3, vai ter força e vai virar um negócio. Então vamos lá, sim. Entendi. Muito mais pela força. Sim, de todos. Porque eu acho assim, dentro de toda uma ação tem uma reação. Positiva ou negativa. Né? Claro. Se tiver, vai lá, um time no negativo, ele vai rolar em cima do positivo. Vamos supor, nós estamos aqui em concentração, nós 4. Nós somos muito mais que um. Sim. Né? Então, é o que Mas eu pode falo. ser também que 3 estejam não acreditando no que nós estamos falando. Agora, o que eu digo sim, nós temos sim na nossa vida, uma vez por semana, não um desequilíbrio, mas nós temos um dia de ser negativo. Porque um polo positivo com positivo não dá polo negativo. Então precisa ter um positivo com negativo, certo? Para dar polo. Sim. Porque o positivo e o negativo depende. Então tem dia que você... a pessoa fala... não, aquele dia que você... Então eu falo que aquele dia que você está negativo para dar o start, para dar polo com positivo, para amanhã você acordar bem, outro dia... Isso eu digo para você sim. Que isso é uma coisa, é um fato. É estudado já, né? Isso tem estudos, né? Isso tem... embasamento. Sabe? O quê? Né? Não tem como. Né? Que um dia da semana... O start em stand-by, que eu costumo dizer muito pro povo, filho, vamos, você tá em stand-by, vamos dar um start nessa vida. Vamos acender aí essa luzinha verde novamente, né? Mas às vezes é o dia sim, que a pessoa... Sim. Nós precisamos, eu acho que isso é verdade mesmo. Sim, para dar senão não tem como. Um arranque. É porque você não pode ser positivo a vida toda. Senão a vida perde a graça. Concordo. Positivo. Não tenho positivo. Nossa, tenho tudo. Você tem que ter um dia que nem que for a unhinha que você foi na manicure fazer, encravar, pra você sentir uma dorzinha, pra você buscar um tratamento. Você sai do foco, entendeu? Entendi. Desvia um pouco, né? Eu costumo dizer, você tem que focar jogo mais, sim. Um jogo de cintura sim, também, você né? tem que focar sim. Mas você precisa sair do foco sim um pouco. Você precisa extravasar, você precisa pecar. Não, eu também acho. Que senão, puta merda, que vida chata. Nossa, não. Insuportável. Só que é aquilo. Quando nós vamos voltar falando do amor, tem pessoas que já não sabem fazer isso. Mas aí tem um desequilíbrio, né? Há um desequilíbrio. Então mas eu digo assim. Ori, cabeça, kumburukum, que é ruim, não tem oração que resolve. Agora, uma pessoa com uma boa cabeça, com uma boa fala, que tem uma visão, que dá visão para outras coisas, que tem uma visualização de vida, esse vai. Aí é muito pessoal, né? Muito pessoal, mas o babalorixá, o sacerdote, ele tem que ver isso. Que é onde ele tem que falar, filho, você precisa mudar sua cabeça, porque não vai ter santo, não vai ter tutu, não vai ter bó que vai resolver. Você nasceu.
com a sua formação de cabeça e de individualização. Porque a formação de personagem de caráter já é outro, né, Andrômeda? Já é no decorrer da vida, né? Você não nasce. Você adquire dentro do seu vínculo familiar. Concordo. Né? E também não tem volta, hein? E não tem volta. Você já veio, por isso que eu falo, o livre-arbítrio, todos nós temos, já nascemos com ele. Cabe você, então... porque eu fui, aconteceu isso porque meu amigo... Não, seu amigo não tem culpa. Você que quis ir. Ele não te obrigou. A sua cabeça só vai onde os pés levam ela, e ela só vai... e os seus pés só vão onde a cabeça mandar. É o equilíbrio da cabeça e do pé. Eu fui porque meu amigo... Não, a tua cabeça mandou. Você quis e teu pé levou ela. Levou. Porque os teus pés não iriam se ela não condicionasse você ir aí. Agora vem falar do amigo. Não, parou. Não. Eu sou... Não, você não é, filho. Você não está trabalhando a sua cabecinha, filho, para poder mudar a coisa. Entendeu? Entendi. E isso tudo está dentro da espiritualidade. É onde eu te dei o exemplo do não religioso e do religioso. Né? Às vezes que a pessoa está dentro do religioso, mas não faz por onde, Andrômeda. Isso tem. Não tem uma ação. Sim. Não tem uma ação. Então não é questão do pastor, não é questão do Buda, não é questão do sacerdote dentro do culto candomblé, de Olodumare. Não é isso. É da cabeça da pessoa. Tudo está no indivíduo. Tudo está no indivíduo que você nasce com ele. Que é teu, que você traz. Então, não há Cristo que faça milagre também, né? Não tem como. Aí também a gente pode, se for se aprofundar, vai ver que tem outras coisas lá atrás que ele também precisa passar. Aí se você for aprofundar... Aí fica muito amplo o negócio. É a mesma coisa. Eu não gosto de falar de vidas passadas. Eu acho que o que passou, não interessa, não vai te trazer de volta, né? Porque lá... o passado passou. Não, eu concordo. Vamos trabalhar a sua espiritualidade para agora. Mas tem gente que fica ali. Você pode falar de um passado presente, o ontem, que já é um passado. Um passado presente ontem, sim. Eu fui numa festa, foi legal, tudo mais, tal. Agora ficar de 20, 15 anos... Pelo amor de Deus. Remoendo, trazendo mágoa, angústia. Esquece, gente, esquece. Vamos ser felizes. É onde eu falo, vamos ser felizes. A palavra-chave, Andrômeda, hoje eu falo para todo mundo. Felicidade e amar muito. Ama da forma que você queira, que você se sinta bem, que você... se realize. Mesmo porque tem um outro porém. A gente sabe que nasceu. A gente não sabe a nossa partida. Sim. Nossa partida pode ser amanhã, meu bem. Com certeza. Isso daí não tem data, né? Eu ainda tento até negociar a minha espiritualidade, que eu quero mais uns 30 anos pela frente. Audacioso! Sim, o quê? Nós quem não de chora não ama. Não estamos? Então vamos negociar. Quem não chora não ama, tá certíssimo. Ainda mais com esses estudos da longevidade hoje, que é 86, né? Olha, legal, muito. Tô abraçando essa causa. Sabe, vou ao médico sim, faço meu tratamento sim, tomo remédio sim, precisa sim, médico precisa ser. O médico foi feito para cuidar, né? Tem que tomar muito cuidado com esses chazinhos caseiros, tem que tomar muito cuidado com ervas, que o pessoal, toma isso, né? Que isso é bom para isso. Olha, uma pessoa eu costumo dizer cuida assim, de ervas, eu falo assim, que tem erva que cura e tem erva que mata. Né? Porque eu vou tomar insulina, erva, porque diabetes. Opa, calma. A erva, a insulina é uma coisa. A insulina que você toma, indicada pelo médico, é, né? Porque faz isso. Gente, o ser, o sagrado, criou o homem, a mulher, cada um dentro das suas especialidades. O porquê não ir consultar eles? Ficar no achismo. Você tá entendendo, Andrômeda? Tô. No achismo. Não pode. Porque eu vou tomar lá erva tal, porque abaixa a pressão. Um dia eu discuti com uma pessoa em casa, eu falei, filha,
Abaixa a pressão aonde? Aonde abaixa? Eu tomo para mim. Tudo bem. Mas eu já não concordo. Eu acho que, sabe? E ninguém nasceu para sentir dor. Ninguém nasceu para sofrer dor. Teve dor de dente? Arranca. Se não tiver tratamento, tem problema, né, de bem? artrose, bota prótese, opera. Tem tratamento para tudo hoje, Andrômeda. Tem tratamento para tudo hoje, Andrômeda. Tem. Hoje só não tem tratamento para ignorância do homem. Esse tá difícil, viu? Não, esse não tem tratamento. Mas eu ainda continuo acreditando, tendo fé dentro da espiritualidade de todos. Até mesmo também. Hoje, nessa gravação nossa, eu acho que vai ser muito legal, porque isso vai abrir um leque para um monte de coisas. Porque às vezes a pessoa tem medo da espiritualidade, acha que ela tem que ter compromisso com alguma religião. Mas é isso que eu quero deixar claro, que não tem que ter. Não tem que ter, não. Vai lá, mas não fica muito também, porque tudo muito enfiado demais, né? Fica assim meio coisa, eu não gosto muito não, sabe? Cada um no seu qual, porque cada um tem seu espaço, né? Não dá, porque você acaba sufocando, né? Tudo que passa a ser... Não dá. Tem que ser visita. Tem que ser visita. Rápida. Temos que sentir saudades um dos outros. Temos que ser saudosistas. Eu tô com saudade da Andrômeda. Andrômeda, vem aqui tomar café. Pedro. Agora, todo dia. Sai fofoca, sai bochicha, não dá certo. Não, concordo e meus filhos de santo todos sabem disso. Eu falo pra ele, não. Terminou, filho, deixa tudo limpinho, como você encontrou, tudo, e vai embora. Beijo, tchau. A sardinha já está fedendo. Vai embora. Eu falo 3 dias, o peixe começa a feder bem. Já. Com certeza. Amor. E é legal. Vamos lá, meu bem, recado final. Bom, eu quero dizer o seguinte, recado final. Nós dentro do culto, né, matriz africana, candomblé, nós temos uma palavra que se chama, suru. Suuru. Uru significa pai da paciência, que é uma coisa que o ser humano não está tendo. Não. Paciência de esperar, paciência da fila. E aí, como eles não têm paciência, eles usam essa falta de paciência para denegrir os outros. Se você está numa fila de um consultório médico, vamos lá, não estou levando pelo lado ruim da coisa. No SUS, que a gente sabe que é né? Você não pode chegar, bater ou dar um murro naquela pessoa que está atendendo quando chegar na vez dela, porque você está achando que ela está demorando. Isso se chama falta de paciência. Isso. E dentro da espiritualidade, olha só, nós temos que trabalhar a paciência. Porque eu, encerrando essa fala, eu vou dizer assim: Suru, o pai da paciência. Dentro da espiritualidade nós temos paciência. Paciência para quê? Para cuidar dos animais. Você não vai poder pegar um cachorro, você não vai pegar um bichinho e você vai começar a judiar dele. Se você não tem suru, paciência, então não pegue. Sim. Se você não tem paciência de cuidar de plantas, de ervas, se você não tem paciência, porque também isso requer paciência. Não é uma coisa que dá para você chegar. Se você não tem paciência de cuidar de uma criança, que requer paciência, muita, e espiritualidade. E se você não tem paciência de cuidar de idoso, olha o que eu citei aqui: o animal, a planta, a criança e o idoso. Nascimento, vida e morte. Temos que ter paciência, sim. Então, para você ter uma boa espiritualidade, coloca essa palavrinha. Lógico que vocês não precisam ficar falando suru. Suru eu falo lá em casa para meus filhos. Paciência na sua espiritualidade. O ser humano está muito sem paciência. Acha porque a pessoa está demorando, acha porque a fila não anda, acha... Opa, tem paciência. Você sair... Porque o meu projeto se não você andou, a coisa não vai... Mas, Andrômeda, se você colocar
a paciência na sua espiritualidade, a fila vai andar. Você não vai ter problema. Seu pneu não vai furar. Se você sair da sua casa com a sua espiritualidade já trabalhada, que você vai demorar na fila, eu tenho certeza que você não vai demorar na fila. Se você sair... Quantas vezes os meninos brincam comigo? Ah, vamos pra praia, vamos descer. Ah, é trânsito, é feriado, é prolongado. Calma, gente. Vamos com paciência. Vamos, quando a espiritualidade pedir que nos leve e nos traga de volta. Eles falam, nossa, voltamos. Falei, e aí? Teve alguma coisa? Atrasou muito? 40 minutos, 1 hora? E vocês acham que não ia ficar 3 horas na fila? Então, é até uma forma de você trabalhar mental, né? Sua mente, né? Sim, muito. Porque você já sai tirando aquele... Exatamente, você já vai... Nossa, eu tenho muita sorte. Eu falo, gente, eu chego e vou... Nossa, se eu tô na fila do açougue, vai lá, tá? Então tá. Eu fico lá, daqui a pouco chega a minha vez. E se eu quisesse, eu ia pra fila do idoso, né? Eu ia pro caixa rápido. Eu não vou. Até eu fico ali pra testar minha paciência, meu soro. Apesar, gente, que eu sou de pouca paciência, tá? Eu sou tudo pra ontem. Eu não deixo pra fazer uma coisa pra uma pessoa pra depois. Se vamos amanhã, vamos. Não, isso é uma outra coisa. Que eu não tenho paciência de deixar. Ou eu devo ficar sabendo, né? Não, foi o que eu citei no começo. A moça me ligou hoje de manhã. Falei, então vem, filha, 10 horas busca, porque 11h30, meio-dia eu preciso sair daqui. Ela foi, buscou, eu acredito que ela tá feliz uma hora dessa. Não, mas isso é uma outra coisa, é uma necessidade. Sim, então, sim. Isso não é a paciência. Tá, então, isso é ter não um ache que o pai imediatismo. Pedro, que tá aqui, que tá falando tudo isso, né? Ele é regrado e tudo isso, porque ele não é, não. Eu me conheço. Eu também. Mas não tem ninguém melhor para você ter como amigo. Porque eu sou muito amigo. Eu gosto de ser amigo, eu gosto de ser prestativo, eu gosto de, sabe? Ah, vamos lá, vamos ser felizes, sabe? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu faço felicidade com a desgraça dos outros. Tem hora, sabe por quê? Porque você não pode também pegar e ficar, não. Ai, mimicocó, e tem aquelas carolas que você... Não, opa, vamos levantar, gente, vai, ela não quer isso. Ai, esse conformismo, odeio esse conformismo, porque Deus quis assim, será assim. Parou, muda isso, que versinho errado. Que versinho errado. Errado. Ai, você sabe que eu acho a mesma coisa. Nossa, ai, porque Deus quer assim. Deus quer que você se mexa, gata. Para. Sim, é o que eu falo, gente. Como que ele quer o mal a alguém? Para disso. Ele não quer, e não quer, e ninguém te persegue. Nós temos uma ciclos na perseguição. vida a passar, a ser acompanhados, tudo bem. Porque o que eu passo, você não pode passar por mim. E o que você passa, eu não posso passar por você. Cada um já nasceu com o seu... caminhos predestinados, né? Mas temos o livre-arbítrio. E temos o livre-arbítrio. Acabou. Pronto. Morreu aí. Sem jogar nada nas costas de ninguém e sem julgar. Não julguem. Eu acho que esse é o grande aprendizado. Sim. É sem o julgamento, é sem o preconceito, sem a discriminação e com amor. E vamos parar com esse negócio de intolerância também, né, André? Ai, tá chato, tá tão demodê, meu palavrinha Deus. Que tá chata, mas tudo bem, respeito, mas não tenho paciência. Não só tá chata, como vamos cá pra nós, ela tá fora de moda. Já ficou, né? Já ficou, pelo amor de Deus. Mas moda é moda, né, filha? Não, o povo quer uma moda que já foi, desculpa. Já foi, não cabe mais. Paciência. Suro. Pai da paciência dentro da sua espiritualidade. Axé a todos. Gatas, fica uma dica. Suro. Paciência dentro da sua espiritualidade. No mínimo que você pode fazer é testar. Se não der certo, livre-arbítrio. Testa porque vai dar certo. Com certeza. Mas não desista. Não faça só uma vez. Faça 1, 2, 3... que na 4ª você vai ter a resposta. Testa.
Testa. É o mínimo, você não vai perder nada. E no máximo você pode ganhar muita coisa. Se bem não te fazer, mal também não vai te fazer. Concordo plenamente. Agradecendo. Andrômeda, Trazer muito axé pra que essa espiritualidade sua continua. E eu acredito, viu? Eu aposto. Eu também. Você sabe que a gente tem aí uns caminhos para percorrer e vamos muito mais. Vamos. Um beijo no seu coração. E gratidão. Seja feliz, 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 feliz. Seremos. Beijo. Obrigada. Nada.